Vamos então ler o texto sobre o qual nós vamos meditar nessa manhã. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz, vocês não o ouvem, porque não pertencem a Deus. Se vocês se atentarem um pouquinho ao contexto do que está acontecendo aqui, alguns comentaristas afirmam o seguinte, que nesse capítulo 8, Jesus está trazendo o ápice do discurso dele. Porque na verdade Jesus vai dizer, nesse contexto aqui, que ele é o próprio Deus, que ele é Deus encarnado, que ele é quem liberta, que ele é o Salvador, que ele é o Messias. E tanto é verdade isso, é que nesse ponto aqui é que o ódio dos discípulos começa a aumentar. Se você abrir a sua Bíblia ao invés da ordem de culto, no capítulo de João 8, eu quero mostrar algumas coisinhas aí para você. Se você puder acompanhar, seria interessante. Nos versos 23 e 24 desse mesmo capítulo, que está pouco antes, Jesus afirma a sua divindade. Olha o que ele diz no verso 23. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. E aqui, para você, que talvez não está tão acostumado com a linguagem bíblica, eu sou é o termo que Deus usa para dar nome a si mesmo. Quando Moisés, vendo a sarça ardente, indo lá libertar o povo no Egito, ele falou assim: mas eu vou dizer que quem me enviou? E o Senhor Deus fala assim para ele: diga que eu sou te mandou. E Jesus então usa o nome de Deus para si mesmo. Pouco mais à frente, no verso 28, Jesus diz de novo: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo. E aí ele vai falar tudo o que nós já lemos, e olha como termina. A fúria dos judeus se acende. E olha o que acontece aqui no verso 57. Vou ler o 56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. A conversa ficou tão quente que eles queriam matar a Jesus quando ele falou isso.
Duas coisas que saltam os olhos nesse texto que nós lemos, e eu imagino que deve ter saltado para vocês, porque sempre que eu leio essa passagem tem dois termos que me saltam muito. É o termo verdade e o termo liberdade. E eu coloquei Se você olhar ali, eu grifei a palavra verdade. Quantas vezes ela aparece nesse parágrafo? 9 vezes. E a palavra verdadeiramente, apesar de estar em outra forma gramatical aqui em português, é a mesma palavra no original. Ou seja, se tem um texto que fala sobre verdade, é esse texto. Esse texto fala muito sobre verdade. Gostaria que vocês ficassem atentos também que essa é uma discussão de pessoas que tinham crido em Jesus. O texto começa assim, 31. Disse Jesus aos que haviam crido nele. Na verdade, esse crer aqui não é um crer de salvação. É um crer de... Eu quero começar a considerar o que esse cara está falando. Eu quero ouvir um pouquinho o que ele está falando. E a outra coisa que ressalta do texto, que pula do texto, é quando Jesus fala que vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós temos duas palavras que eu quero trabalhar com vocês essa manhã. O que é verdade e o que é liberdade? E uma coisa que eu já gostaria de desfazer aqui é que a gente tem um conceito na nossa sociedade hoje, um conceito muito, eu considero até mesmo tolo, que liberdade é a capacidade de fazer o que eu tenho vontade. Isso não é liberdade. Porque você consegue mexer na sua vontade? Vou explicar melhor. Se você for livre para fazer, para comer toda vez que você tiver vontade, o que vai acontecer com você? Será que vai ser bom? Se você falar tudo que você tem vontade, você acha que você vai ficar bem ou pior com as pessoas que estão perto de você? Então, essa ideia de que ser livre é poder fazer tudo o que eu tenho vontade, não é uma ideia boa. Porque a minha vontade em si não é boa. Então, se eu seguir ela, que não é boa, eu continuo escravo da minha vontade, que não é boa. Então, esse conceito de liberdade é um conceito muito equivocado, um conceito bobo até. Mas ele é muito forte. As pessoas acham que são felizes porque elas fazem o que elas têm vontade. Mas elas não percebem que a vontade delas não é boa. A vontade delas está corrompida. E é disso que Jesus vai falar aqui. Como que os judeus reagiram a hora que Jesus falou sobre isso? Que eles não eram livres, né? Porque Jesus fala assim no verso 32. E vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Nós não gostamos que alguém nos diga que nós não somos livres. Talvez até você já sentiu uma ponta de incômodo quando eu disse que você não é livre, ou que ser livre não é fazer o que você tem vontade. Só fazer o que você tem vontade. Nós não gostamos que alguém nos diga, você não é livre. Os judeus também não gostaram. E eles respondem, verso 33. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, verso 34. Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E aí agora eu queria mostrar o desenho das crianças. Crianças, eu queria que vocês desenhassem um coração, que pode ser de um desses dois jeitos que está aí. Vocês podem desenhar um coração acorrentado ou um coração dentro de uma cela, né? Como está ali. Um coração que está preso. Eu queria que vocês desenhassem isso. Que vocês escrevessem em cima ali, pecado. Ou ainda, corrupção. Vamos escrever essas duas coisas. Pecado e corrupção. E desenhassem esse coração que está acorrentado. Nós não gostamos disso então. Mas a verdade é que Jesus vem, simplesmente ele caminha a conversa para um ponto e dizer o seguinte, vocês têm um problema central. E esse problema se chama pecado. É isso que escraviza vocês. E é por isso que eu intitulei esse sermão, Qual é o seu problema? E eu já vou adiantar qual é o ponto principal do que eu venho trazer para vocês aqui nessa manhã. O meu problema e o seu problema sempre é um problema de pecado. Mas não no sentido de um fato, um ato que você faz, mas num contexto maior que eu vou explicar para vocês. Então o pecado não é uma atitude ou só um fato, mas é uma condição. E lá em Tiago 2,10 diz assim, aquele que cumpre toda a lei e tropeça em um só ponto, o que acontece com ele? Ele é culpado de todos. Né?
Então nós somos réus, nós somos pecadores, nós estamos presos a essa condição. E os judeus, então, longe de entender isso, o que eles falam ali nessa discussão que eles estão fazendo com Jesus, e que vocês vão ver que ela vai ficar cada vez mais calorosa. Eles falam, não, nós não somos, nós somos descendentes de Abraão. E nunca fomos escravos de ninguém. Primeiramente, se a gente olhar para o contexto político, é um absurdo essa afirmação deles. Eles foram escravos no Egito, depois no período de juízes foram escravos dos povos vizinhos, depois foram escravos dos assírios, escravos dos babilônios e agora eram dominados pelos romanos. Sempre foram escravos politicamente falando, muitas vezes. Mas vamos dizer que eles estão dizendo assim, não, nós temos a verdadeira espiritualidade, nós temos o verdadeiro Deus, e por isso que nós somos livres. Nós vamos ver na sequência que Jesus vai falar assim, ó, é verdade que vocês são descendência de Abraão, mas vocês não agem como Abraão. Então vocês não são judeus de fato. Como Paulo vai falar depois lá em Romanos 2:28, que judeu é aquele que o é no coração, é aquele que é convertido ao Senhor, é aquele que obedece ao Senhor. Nós podemos já fazer uma pequena aplicação aqui para nós. Quantas vezes pessoas que estão ligadas à igreja, que frequentam a igreja, ou que são descendentes de pastor, ou de presbítero, ou de membros de igreja, dizem, eu sou de Deus porque eu cresci na igreja. Está usando o mesmo argumento deles, achando que uma descendência, uma relação, vou inventar uma palavra, uma frequentação, lhe dá a liberdade verdadeira, lhe dá o status de filho de Abraão. Não. Isso não é verdade. E é disso que Jesus estava tratando com eles. E é isso que eu gostaria que você pensasse nessa manhã. Se você, por acaso, não pode estar se enquadrando nessa situação. Seja qual for o seu problema, o meu e o seu problema é um problema de pecado, de estarmos num mundo caído. Jesus continua a argumentação. Depois de dizer que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, né? Ou como está na NVI, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, Jesus continua. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. De novo, Jesus insistindo na questão da liberdade. Eu sei, olha lá, Jesus reconhece, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. E aqui, Jesus está fazendo um trocadilho. Eles não estão falando de Abraão? E Jesus vem e fala assim, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence sempre a ela. Abraão teve 2 filhos, o filho da escrava e o filho da promessa. Jesus está se referindo a isso. Ele está falando, o escravo não fica para sempre. Porque ele é escravo. Mesmo tendo nascido ali na casa, ele não é filho, ele não tem status de filho. Em algumas versões, o tradutor facilita o nosso trabalho, porque ele fala que o filho pertence a ela sempre, o filho está com letra minúscula. Mas quando ele fala, se o filho vos libertar, está com letra maiúscula. Porque o primeiro filho está se referindo a Isaac. O segundo filho está se referindo a ele mesmo. Ele está falando de Jesus, o Filho de Deus. Jesus então está fazendo um trocadilho. Você sabe qual era a única forma de alguém deixar de ser escravo naquela época? Morrendo. Quem era escravo até a morte. Então Jesus reforça, se eu libertar vocês, vocês serão livres. E aí começa a surgir um dado que é importante, e isso vai crescer, que é o que está no verso 37. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Aqui que é o ponto que eu quero que você se atente, porque isso vai ser ampliado no decorrer dessa discussão de Jesus com eles, daqueles que haviam crido em Jesus. Vocês estão procurando me matar, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Olha só, de alguma forma há uma relação em querer matar Jesus e não ter lugar para a palavra de Jesus. Verso 38 agora. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me. Olha lá, Jesus está voltando ao assunto. Sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Como eu já havia falado no começo, se você se atentar, no verso 37, Jesus fala que ele está dizendo o que ele viu na presença do Pai.
Depois no verso 39 ele fala, eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. No verso 42 ele diz assim, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui e eu não vim por mim mesmo. Jesus está afirmando e reafirmando o seguinte, eu sou Deus encarnado. Eu saí de lá, eu estava com o Pai. O que eu estou falando para vocês é o que eu vi. O que eu estou falando para vocês é que o Pai me falou. E aí eles dão uma resposta bem provocativa e maliciosa. E eu creio que realmente isso seja o sentido do texto. Se você pegar aqui o verso 41, quando ele fala assim, nós não somos filhos ilegítimos, uma outra versão diz assim, nós não somos bastardos. Quem é mesmo um cara que a mãe dele ficou grávida antes de casar e estava grávida do Espírito Santo, daí o pai dele parece que não quis casar com ela, aí o anjo falou com ele resolveu casar? Muito provavelmente o que eles estão dizendo aqui, eles estão tentando ofender Jesus moralmente. Não, nós temos um pai, você que é bastardo. Você que não sabe nem de quem é filho. O ódio vai aumentando e chega em acusações morais. Enquanto Jesus está dizendo que ele é o próprio Deus, eles estão tentando dizer que Jesus não só é um humano qualquer e que até ele é um filho bastardo. Eu quero retomar agora essa questão de verdade e liberdade, porque esse é o pano de fundo que está aqui. Você vai ver que nos versos abaixo, Jesus vai se remeter à questão do princípio. Quando ele vai falar no verso 44 que o diabo foi homicida desde o princípio. E Jesus está falando do que ele viu com o Pai. Ele está falando do plano eterno, que eu fiz questão de ler no começo da nossa ordem de culto. Qual que é o plano eterno? Qual que é o plano do Senhor? O Senhor, na sua soberania, o que ele planejou? Ele planejou criar o homem à sua imagem e semelhança, para que esse homem fosse muito, muito parecido com ele. Ele deu a esse homem o direito de querer conhecer o bem e o mal. E ele sabia que esse homem ia escolher isso. Isso era a questão do fruto da árvore. A questão não era comer ou não comer, mas o poder que aquilo daria. E quando o homem fez isso, ele perdeu a verdadeira liberdade. E entrou a escravidão do pecado. Mas o plano de Deus incluía o pecado. É por isso que o Senhor Deus é justo em pedir para que a gente obedeça até o fim e até mesmo sofra por ele. Porque Jesus fez isso. O Senhor Deus não pede para nós fazermos nada do que ele mesmo não tenha feito. O Senhor Deus não nos pede para sermos provados de uma forma que ele não foi. Ele não pede para que a gente encare, sofra, se prive ou caminhe atrás de algo a qual ele não fez. Porque ele fez isso na pessoa de Jesus. E então, o plano maior é que o Filho viria para resgatar. E o plano não termina aí. Há um processo de santificação, que é o que nós vamos trabalhar mais ainda aqui, que é como essa verdade liberta, e um plano final, quando ele volta e restaura todas as coisas. Mas Jesus está dizendo algo que é muito forte, eles não querem, não conseguem aceitar e entender, de que eles estão na condição de dependência de Jesus, de que é o próprio Deus quem vai dar a salvação. Muito semelhante. Quantos de vocês não tiveram essa experiência de ao falar do Evangelho e falar da graça, a pessoa fala assim, nossa, mas eu não tenho nada que é a minha parte? As pessoas às vezes não querem o Evangelho porque nada do que ela contribui é valorizado no Evangelho. É toda a obra do próprio Deus. Qual que é a verdadeira liberdade então? A verdadeira liberdade é enxergar a rebeldia que há em nós e buscar a verdade para a qual fomos criados. A verdade que se perdeu. Tanto é que enquanto a gente fala aqui de Adão e Eva, de queda, milhares, e infelizmente até cristãos acham o quê? Não existe Adão e Eva. Não existe esse conceito de pecado. Não existe esses conceitos. Não é verdade. Nem sei se é verdade que Jesus esteve aqui. Isso para os incrédulos, não para os crentes. Os que estão na igreja pelo menos ainda acreditam, mas já há das igrejas em que Jesus é só um homem e não Deus, o próprio Deus encarnado. A verdadeira liberdade é enxergar a rebeldia e buscar conhecer a verdade para a qual fomos criados. É voltar ao propósito inicial. É considerar em todo o tempo qual é o plano verdadeiro inicial, mesmo que ele nos pareça estranho em alguns momentos, como eu já disse durante a ordem de culto. Tem vezes que não parece que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, porque ela nos dói.
E Jesus continua a argumentação com eles. Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Essa é a escravidão do pecado. A incapacidade de ouvir a verdade. Essa é a escravidão. Essa é a diferença entre quem é de Deus e quem não é de Deus. É ouvir a verdade. Mas esse ouvir não tem o sentido auditivo. Esse ouvir tem o sentido de acatar, tem o sentido de receber com alegria, tem o sentido de eu reconheço que estou errado, tem o sentido da conversão que a gente fala tanto. Isso é ouvir a palavra de Deus. Ouvir é considerar, amar, permanecer, se alimentar dessa verdade, viver por causa dela, submeter sobre ela, voltar para ouvir de novo, querer estar aqui semana após semana porque você precisa ouvir de Jesus Cristo, é reconhecer que você precisa mais, é querer entrar na classe de novos membros e falar, eu quero saber de Jesus, eu quero entender, eu quero conhecer a Jesus. E o problema é que isso oscila de tempos em tempos, ou de sociedade para sociedade, ou de cultura para cultura. Mas a verdade de Deus, muitas vezes a distância dela vai se aumentando. E na minha interpretação, no nosso momento e na cultura que vivemos, por estarmos uma sociedade pós-cristã, essa distância da verdade está bem grande. Eu vou fazer 3 perguntas para vocês que, infelizmente, eu acredito que uma boa parte de nós aqui temos dificuldade de responder ela biblicamente. Primeira pergunta, e são perguntas extremamente relevantes porque tomam parte da sua vida. Por que você trabalha? Qual a relação do seu trabalho com a vontade de Deus? Você sabe responder isso? Segunda pergunta, por que você se casou? Ou, para quem está solteiro, por que você quer se casar? Qual a relação disso com Deus? Por quê? Agora que eu vi você, por que você está noivo? Por que você vive? Os religiosos não viam a verdade. Eles não encaravam a verdade. Eles não queriam a verdade. Eu não vou entrar e gastar tempo com a questão da briga dos judeus para com Jesus e a força e o farisaísmo e a religiosidade deles, porque eu acho que não é essa a nossa fraqueza aqui, pelo menos nesse momento, mas sim toda essa questão da verdade. O que é importante frisar é isso, que a rejeição da verdade alimentou o sentimento do assassinato de Jesus. Ah, mas isso só aconteceu lá. Não. Vocês não viram um homem dizer que Deus está morto? Os homens continuam querendo matar a Deus. Os homens continuam querendo matar a verdade do Evangelho. Um jeito de querer matar a verdade do Evangelho é dizer, não creia nisso. Ou quando você começa a sofrer por obedecer a palavra de Deus, as pessoas falam assim, larga a mão disso daí, vai para o caminho mais fácil. Eles querem... A pessoa que não teme a Deus, ela continua querendo matar a Deus. Ela continua querendo matar a verdade, ela quer sufocar a verdade, ela quer negar a verdade, porque essa verdade a transtorna. Não estranhe, meu amigo, não estranhe, meu irmão, se algumas pessoas não toleram o seu modo de agir. Não estranhe. E aí então Jesus rasga o verbo de vez. Ele vinha falando assim, ó, meu pai é um, o pai de vocês é outro. Meu pai é meu pai mesmo, Deus Pai, o pai de vocês é outro. E aí agora ele explicita isso completamente. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim porque lhes digo a verdade. E aí eu retomo aquilo que eu já vinha falando antes, como toda essa conversa de verdade tem a ver com o plano de Deus, com o plano original de Deus, com o plano de criar o homem à sua imagem, de que esse homem iria cair, que esse homem só poderia ser resgatado pelo próprio Jesus, e que toda essa verdade é o plano de Deus. Vou explicar um pouquinho sobre a história do trabalho. Sabe por que você trabalha? Não é para comer. Você trabalha porque Deus trabalha. Você e eu carregamos a imagem de Deus. E Deus é um Deus que trabalha. Ele inventou o trabalho. Os problemas do trabalho são fruto da queda.
Mas o trabalho, ele existe antes da queda. No trabalho você expressa a sua criatividade. Não importa o trabalho que você faça. Mesmo que não seja artístico, o seu trabalho expressa a criatividade. Qualquer coisa pode ser feita de forma melhor, de forma mais amorosa, de forma mais interessante. Todas as coisas podem ser reinventadas, porque todos nós carregamos a imagem de Deus em nós. E nisso está embutido um outro conceito. Isso que eu falei não é uma virtude só do salvo, do cristão. É de todos. Porque nós temos um outro conceito muito importante, que é o da graça comum. Deus colocou a imagem dele em todos nós. Salvos e não salvos, crentes e não crentes, cristãos e não cristãos. Todos nessa terra trabalham porque Deus trabalha. Mas quando a corrupção do coração aumenta, o que acontece? Será que eu não consigo viver de um jeito que eu não trabalhe? Será que eu não consigo ajuntar dinheiro sem trabalhar? É a rebeldia do coração que pode se manifestando nos mais diversos graus. E chega ao seu grau máximo no sentido do trabalho, quando eu quero viver sem trabalhar, roubando o outro. Mas até nisso ele vai ter que usar sua capacidade criativa, só que está usando para o mal. Porque tem que ser bem esperto para roubar e não ser pego. Portanto, o Senhor Deus tem um plano. Jesus já estava junto lá, havia um plano onde há uma verdade. Satanás entra e traz uma mentira sobre isso. Não, se você comer, você vai ser livre. Você não vai morrer. Mas quando ele come, surge a incredulidade, a desconfiança de Deus, surge morte espiritual, surge morte nos relacionamentos. Marido e mulher passam a ter problemas. Depois surge morte existencial. Por que eu vivo? E depois, então, a morte física. Uma outra coisa que eu vejo que nós estamos um tanto quanto longe é no conceito de casamento. Quando o Senhor inventou o casamento era para ser um reflexo da Trindade. Deus não é três e não é um? Depois a Bíblia não diz assim, os dois se tornarão um. É um outro exemplo de unidade. Só que por causa da falta do entendimento dessa verdade, da busca, do alimentar e do crescer, de todas essas coisas, hoje o que as pessoas falam? O argumento mais forte para quem quer divorciar é o seguinte: eu quero ser feliz. Só que ser feliz no amor é fazer o outro feliz. Aliás, foi isso que o Senhor fez. Eu amo tanto o mundo que eu me dou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Recentemente também eu vi um outro exemplo de como tem faltado essa verdade, ou como muitos cristãos têm dividido a verdade, como se houvesse a verdade religiosa, a verdade que eu experimento na igreja e a verdade que eu vivo lá fora. Eu vi a história de um rapaz um jovem, acho que ele não tinha nem 30 anos, e ele infartou porque ele estava tomando anabolizantes. E ele literalmente teve um infarto do coração. Uma pessoa que posta no Facebook de Deus, fala de Deus, mas ama tanto a sua imagem, ama tanto o seu corpo, quer se mostrar tanto para os outros, quer causar tanto impacto do seu vigor, que ele se autoagride, que ele se machuca e não preserva o corpo que Deus lhe deu com todo o respeito. E é cristão. Divisão da verdade. Como se essas coisas não dissessem respeito. E esse é o outro ponto que nós já falamos várias vezes aqui, não só eu, mas os presbíteros, a gente vem falando e vamos falar mais ainda. Nós não podemos dividir a verdade em dois pavimentos, como diz o Francis Schaeffer. A verdade de Deus é uma verdade completa, para tudo. É isso que eu estou tentando mostrar, que há uma verdade de Deus para tudo que sentimos e fazemos. Não se engane, só Deus é quem preenche a nossa alma. Mas isso não ocorre na forma de êxtase num culto com melodias embriagantes. Isso ocorre à medida que você descobre a verdade de Deus para cada coisa da sua vida. E você entende que o cristianismo é a verdade total, é a verdade completa sobre a vida e permanece nela. É por isso que sempre o nosso problema é um problema de pecado. Mas nesse sentido, eu me atrevo a dizer que eu e você, com certeza, temos ignorado o que é a verdade de Deus para muitas coisas na nossa vida. E é isso que eu quero convidar você a fazer. Na verdade, o meu objetivo principal nessa mensagem, se você sair pensando nisso aqui, eu estou contente. Existe verdade de Deus para qualquer coisa que você faça. Mas eu queria que você fosse atrás disso.
Eu queria que você fosse buscar isso, que você tivesse certeza disso. O que Deus quer que eu faça sobre X? O que Deus quer que eu pense sobre Y, sobre Z, sobre qualquer coisa? Não há nada da sua vida a qual Deus não diga respeito, a qual Deus não esteja envolvido, a qual Deus não esteja relacionado. Então, gente, essa é a escravidão do pecado. É duvidar de que há uma verdade de Deus para tudo. É duvidar que Deus tem planos para essas coisas. E aí sim eu queria passar o próximo desenho das crianças. Quando o coração é tocado pelo Espírito e quebrantado, ele consegue perceber que há a verdade de Deus para cada coisa. Que Jesus é quem carrega essa verdade. Que Jesus é quem opera essa verdade. Esse coração fica livre, desde que ele tenha a cruz lá dentro. Desde que seja Jesus quem valoriza. Esse coração cria asas. Mas para voar os voos de Deus. Para viver a vida que Deus lhe chama a viver. Ainda sobre esse problema da mentira que tira a nossa liberdade, é que eu e você, muitas vezes, colocamos o nosso coração em outras coisas de tal forma que nós achamos que aquilo vai nos fazer feliz. Ah, se eu comprar aquela casa eu vou ser feliz. Se eu aumentar meu salário em mais R$1.000 ou mais tantos reais, aí vai ficar legal. Quando eu casar, quando eu arrumar alguém, aí... E a hora que você chega lá, não é. E aí você estabelece outro, e outro, e outro. A verdadeira liberdade é reconhecer e aceitar a verdade de Deus e viver nessa verdade. E é uma verdade que é experimentada e uma liberdade que é experimentada progressivamente. E aí então, tem mais um ponto muito importante que eu tenho que reforçar aqui. Que na verdade ele tem um efeito de defesa da fé, um efeito apologético. Você percebe como aqui Jesus não dá brecha para dizer que ele seja nada menos do que o Deus encarnado, o Deus que veio dos céus? E há muitas pessoas que convivem conosco que dizem o seguinte: não, eu acho que Jesus é um bom mestre, ele é um filósofo, tal. Eu acho que é legal. Mas não aceita o pacote inteiro de que Jesus disse assim, ó, eu vim do céu, eu vim aqui. Eu sou Deus. É muito importante que a gente se firme nisso e que a gente apresente isso para essas pessoas. Se elas admiram Jesus, elas têm que comprar o pacote inteiro, elas têm que se render a essa verdade. Qual de vocês, verso 46 já, então partindo para o final. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Finalmente, Jesus reforça a sua argumentação falando da relação da cegueira espiritual e da escravidão do pecado com o poder de crer na verdade que ele anuncia. E aí ele sintetiza no final. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Ou melhor, quem é de Deus, acolhe a palavra de Deus. Quem é de Deus, recebe a palavra de Deus. Eu sinto necessidade de ainda citar mais um exemplo de algumas coisas da falta da verdade, problemas que vão gerando. Uma coisa que tem me incomodado. Eu tenho visto os animais serem elevados à condição de seres humanos. Isso me incomoda. Hoje em dia os animais têm sobrenome. As clínicas veterinárias dão o sobrenome da família para o animal. Animal é animal, não tem sobrenome. E melhor que não tenha nem nome de gente. Porque animal é animal. Há pessoas, isso eu li, Facebook, mídias, que estão se refugiando nisso. Eu prefiro me relacionar com um cachorro porque ele não me decepciona. E começa a comparar que os cachorros têm mais virtude do que nós. Como você pode comparar um cachorro com um ser humano? As pessoas estão se consolando com os animais. Porque elas estão se afastando da verdade. As pessoas estão se tornando realmente homofóbicas. Não no sentido do homossexualismo, mas no sentido da dificuldade de tolerar o outro. Está tão longe da verdade que não consegue enxergar que Deus nos chama para nos relacionarmos. E que isso está no plano.
E que isso é uma ferramenta de crescimento, de amor, de aprendizado, e que o outro carrega a imagem de Deus. Quando eu prefiro um animal, é porque já está longe da minha mente de que fomos criados à imagem de Deus. Eu começo a ter medo do que o outro pode fazer em mim, porque eu estou tão preocupado comigo, eu estou tão ensimesmado, eu tenho tanta dó de mim, que eu não quero nem me relacionar com o ser humano, é perigoso demais. Vê como a falta da verdade escraviza? Aonde vai levar? É isso que eu estou tentando mostrar para vocês essa manhã. E o Senhor Deus, sendo fiel como Ele é, a palavra dele é suficiente para tudo. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 2, versos 2 e 3. Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, o Senhor Deus, vou até conferir aqui que eu não sei se eu... Acho que é o capítulo 1, não o 2. Isso, é o capítulo 1, 2 Pedro 1, 2 e 3. Principalmente o 3. Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Tudo que eu e você precisamos saber para viver uma vida plena está aqui. Nós não precisamos de mais do que isso. Se você crê nisso, você vai querer pensar nisso todo dia. Meditar sobre isso. Você vai se sentir mal se isso ficar muito tempo guardado, se isso ficar muito tempo fechado. Porque aqui está a virtude da vida, revelada a nós, encarnada em Jesus. Então o nosso problema é um problema de pecado. Não importa com que problema, eu sei que todos nós aqui nessa manhã temos algum problema. Eu quero que fique claro para você aqui, o seu problema e o meu problema é um problema de pecado, que escraviza. E só a verdade de Deus em Jesus é que pode nos libertar. Não tenha dúvida disso. E eu quero encerrar mostrando um pequeno vídeo do livro Peregrino, que é muito interessante porque ele mostra como essa verdade opera. Eu gosto muito de uma afirmação que eu sempre confundo se foi do C.S. Lewis ou do Schaeffer, que diz o seguinte, que a salvação ela é passada, presente e futura. Ela é passada porque quando nos entregamos a Cristo verdadeiramente, o passado é perdoado, o pecado é perdoado. Ela é futura porque Ele mesmo um dia vai restaurar todas as coisas. Mas ela é presente exatamente nesse versículo. Vós conhecereis a verdade vos libertará. Deus escolheu, na sua soberania, de que nós fôssemos sendo progressivamente livres dos desejos. O Evangelho ele tem um poder tal que ele consegue operar na sua vontade. Ele consegue mudar a sua vontade. Você começa a gostar de coisas que você não gostava e começa a desgostar de coisas que antes você gostava. Pode parecer que tudo isso que eu estou falando seja um processo intelectual. Então eu tenho que entender a verdade, daí eu mudo. Passa sim por um processo intelectual, mas termina numa coisa muito importante. Só Deus é que faz o seu coração amar isso. Só Deus é que faz o seu coração se enternecer. É Deus é que faz você olhar para isso aqui e fazer o seu coração arder. Isso é o sinal da salvação. Isso é o sinal de quem é de Deus. Essa é a diferença entre quem é de Deus e quem não é de Deus. É que ouve a palavra de Deus. É assim que Jesus termina. Quem é de Deus ouve. E quem não é de Deus quer sufocar, quer matar, quer assassinar isso. Porque isso o ofende. Foi o que os judeus fizeram. É o que o homem moderno continua fazendo. É o que nós não fazemos, mas não porque somos especiais, mas porque o Espírito Santo tem agido naquele que é de Deus. Agora eu quero mostrar para vocês, acho que precisaria apagar as luzes. Esse vídeo, que é 2 minutos, mas é muito ilustrativo, é a história do peregrino, que acho que muitos de vocês conhecem, que é a história da jornada do cristão. E ele vai passando por várias situações e agora ele chega ali na casa do intérprete. E o intérprete vai explicar para ele uma coisa que tem tudo a ver com o que nós conversamos. Pode passar, por favor. Bem-vindo. Vejo que passou pela porta. Eu imagino que boa vontade tenha lhe mostrado o caminho. Ele disse que você me mostraria coisas maravilhosas que eu não conheço. De fato. E tenho muito mais a lhe mostrar. Não posso esperar. Obrigado.
Por favor, varra a sala. Borrife a sala com água para que a poeira possa ser varrida. Eu não entendo o significado disso. Essa sala representa o coração que nunca foi santificado pela graça do Evangelho. A poeira é o pecado original que continua a corromper e destruir a alma. O homem representa a lei, que ao invés de limpar o coração, fortalece o pecado. A mulher que borrifa a água representa o Evangelho, que é capaz de subjugar o pecado nas nossas vidas. Quando o coração está limpo, ele se torna digno de ser habitado pelo Rei da Glória. Acho que esse vídeo ilustra bem tudo o que eu conversei nessa manhã com vocês. O coração do homem está corrompido pelo pecado original. E a palavra de Deus serve para evidenciar isso. Só que quando se tenta limpar por nós mesmos a sujeira do pecado, a poeira só aumenta. O texto do livro fala que cristão, o personagem, ele fica sufocado a hora que começa a varrer, ele começa a tossir. E aí então, a mulher vem e borrifa a água. E ele explicando, ele usa isso. Aquele que começou a varrer primeiro é a lei, mas a que trouxe a água e borrifou é o Evangelho. Ora, você mesmo viu que assim que o homem começou a varrer, a poeira levantou e ficou impossível limpar a sala, você quase sufocou. Isso foi para mostrar que a lei evidencia o pecado, fortalece o pecado, manifesta o pecado. Mas a jovem que borrifa a sala com água é o Evangelho, que quando entra no coração com a sua influência doce e inestimável, conquista e subjuga o pecado. Da mesma forma como que você viu a poeira ser derrubada no chão para poder ser limpa. Eu encerro essa mensagem com uma frase de Santo Agostinho, que tem tudo a ver com isso também. Fizeste no Senhor para ti mesmo, e o nosso coração não descansa, enquanto não repousa em ti. Não se engane, o seu maior problema é a corrupção do pecado. Oremos. Senhor Deus, confirma essa palavra nos nossos corações. Dá-nos essa convicção dia após dia que não há nada, Pai, que precisamos ouvir que não seja do Senhor. Que não há nada da nossa vida que o Senhor não diga a respeito, que o Senhor não esteja relacionado. Ajuda-nos a sair dessa ilusão de que temos que nos virar sozinhos em várias coisas e que temos que tomar decisões baseado na cultura ou no que achamos. Não, Senhor. Dá-nos essa convicção que o Teu Filho é a própria verdade. E que Ele opera em nós, mas Ele também fala conosco e nós precisamos ouvi-lo mais. Ajuda-nos, Pai, como igreja, a caminharmos firmes para sermos verdadeiramente livres e cada vez mais livres e cada vez mais preparados para um dia estarmos para sempre com o Senhor. Porque é isso que é o céu, Senhor, que será aqui. Estaremos para sempre com o Senhor, vivendo a vida que o Senhor já vem ensinando para nós. Oramos muito agradecidos porque há muita esperança para nós. Há muitas promessas para nós, há muita alegria para nós. E isso nos foi dado de graça. E nós te rendemos temos muita gratidão por isso. Lhe rendemos muitas graças por isso. Em nome de Jesus, amém.